queridos amigos, estamos mais uma vez aqui para responder as perguntas dos nossos paroquianos que deixaram seus questionamentos e dúvidas na caixinha que está na Igreja Matriz. A primeira pergunta de hoje: Padre, quem é o Padre Alexandre? Provavelmente esteja se referindo ao Padre Alessandro Pellegrini. O Padre Alessandro Pellegrini foi o primeiro cura da recém-fundada cidade de Antônio Prado. Ele trabalhou aqui entre 1888 e 1897. Temos o busto dele, inclusive com uma pequena biografia dele, ali entre a Igreja Matriz e a Casa Paroquial. O que fazer com objetos religiosos como escapulários, medalhas, santos que se rompem? Bom, nós não devemos jogá-los no lixo, uma vez que são sacramentais, são objetos que receberam provavelmente uma bênção e se destinam ao culto, à nossa oração. Então, a melhor coisa a se fazer é enterrá-los, uma vez que não se pode consertá-los. Padre, os padres são obrigados a cumprir a lei da castidade na vida sexual deles? O Catecismo da Igreja Católica diz que a castidade é para todos os batizados. Nós chamamos de celibato o estado de continência em que os padres são chamados a viver. É uma lei colocada pela Igreja, mas que tem um sentido espiritual, sobretudo. É para que o padre que desposou a Igreja como sua esposa tenha maior disponibilidade para atender a comunidade dos fiéis a qual ele serve. E 3 são as finalidades do celibato dos padres. A primeira finalidade, o primeiro sentido teológico é cristológico, ou seja, Cristo com 30 anos poderia ter casado e já deveria inclusive ter casado e ter filhos, segundo o costume judaico daquela época. E, no entanto, Cristo, por livre opção, ele preferiu viver o celibato. Inclusive, elogiou o celibato daqueles que se fazem eunucos pelo reino dos céus. A segunda razão é eclesiológica, ou seja, é uma norma da Igreja, mas com um sentido espiritual, que é esse que eu já referi. Nós, padres, desposamos, tomamos como esposa a Igreja, a nossa comunidade, para melhor termos tempo de nos dedicarmos integralmente a ela. E a terceira razão é a razão escatológica, ou seja, que diz respeito às realidades do céu, da vida eterna. Uma vez que no céu não haverá casamento, o casamento existe até que a morte o separe, é o que nós ouvimos no dia do matrimônio. Então, no céu, no reino de Deus, não haverá casamento entre homem e mulher, todos serão como anjos de Jesus no Evangelho. Então, o padre que vive o celibato, ele antecipa aqui na terra aquilo que será a realidade do céu. Mas a castidade significa fidelidade, e a fidelidade ao nosso estado de vida deve ser vivido por todos. Os casados vivem a castidade no seu estado de vida matrimonial, os solteiros no seu estado de vida, os religiosos também conforme o seu estado de vida e os padres de acordo com a vida sacerdotal. Não é um peso, mas é um sacrifício que certamente agrada muito a Deus e que nos dá essa liberdade interior de melhor nos dedicarmos ao Evangelho de Jesus e a trabalharmos para a comunidade. Tudo o que é crente despreza Nossa Senhora e não tem os sacramentos. Por isso tem padre que condena essas seitas, enquanto que outros apoiam e concordam com os crentes. Como vamos entender? O respeito a eles acima de tudo. Certamente, se são crentes por ignorância, por não saberem que na Igreja Católica existem todos os meios necessários para a salvação, existe sim ali uma brecha para a salvação. O próprio fato deles buscarem a verdade, de buscarem viver o Evangelho de acordo com aquilo que Nosso Senhor ensinou, já é um caminho para a salvação deles, como ensina a própria Igreja Católica. Se crente se salva sem sacramentos, por que os católicos não? Porque é isso que eu disse. Na Igreja Católica existem todos os meios necessários para a nossa salvação.
Aqui a pessoa cita um bispo, que não vou dizer o nome, mas esse bispo disse que é para se unir todas as religiões e rezar. Então, por que o católico exige tanta coisa e tudo é pecado? Crente não tem nada disso e a religião deles vale? Bom, nós dizemos aquilo que é pecado a partir daquilo que a revelação divina nos passou. Nós apenas ressoamos, fazemos ecoar aquilo que o próprio Deus, através da Sagrada Escritura e da tradição, nos disse que é pecado ou não. E aquilo que a nossa própria consciência, aquilo que a revelação de Deus inscreveu na nossa consciência também nos acusa. Basta ser humano, basta ser homem, mulher e ouvir a voz da sua consciência, ter a mínima noção daquilo que é bem e mal, e nós vamos perceber e saber identificar aquilo que é ou não pecado. Não é a igreja que diz aquilo que é pecado ou não. É a revelação divina que está na Sagrada Escritura e na tradição, e a voz da nossa própria consciência, que também deve ser formada para melhor discernir aquilo que é pecado daquilo que não é. Crente não comunga, não crisma, não confessa, não casa no religioso. Qual é o certo? Não dá para entender. Bom, nós precisamos partir do princípio de que Cristo fundou uma única igreja. É o Evangelho do domingo passado. E esta igreja, a igreja verdadeira, está onde está Pedro. Pedro hoje chama-se Papa Francisco. Cristo quis que a cabeça da sua igreja fosse São Pedro e, por conseguinte, todos os seus sucessores. Portanto, se nós cremos que na Igreja Católica está a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo, todas essas discussões se tornam periféricas e nós agiremos de acordo com aquilo que diz a Igreja, que sempre se baseia no seu agir naquilo que diz a Sagrada Escritura, a revelação de Deus. Muito bem, por hoje só. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanham, aqueles que nos enviam sugestões, perguntas. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.